pessoal, tudo bem com vocês? Vocês sabiam que o cinema tomou conta da PAI? Isso mesmo! Nós tivemos a honra de conhecer o incrível trabalho do Júnior e Patrícia. Júnior, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui conosco. E para começar a falarmos do filme, nos conte um pouco sua trajetória no mundo do cinema. Bom, eu sempre gostei muito de assistir filmes, né? Desde muito novo. Assistia de tudo. Quando eu era criança não tinha muito esse lance de cinema infantil, né? Então eu assistia desde terror, ficção, de tudo mesmo. No cinema, na TV. E até que quando eu era adolescente, talvez uns 13, 14 anos, eu descobri que existia faculdade de cinema. Que até então eu achava que era uma coisa, né, que você fazia por hobby ou por paixão, né? Na verdade é necessária a paixão, mas eu não sabia que existia uma faculdade de cinema. Até que eu descobri e eu falei, não, é isso que eu quero fazer. E aí, na época de prestar vestibular, eu prestei vestibular para cinema e para artes plásticas. E não passei para cinema. Plot twist. Não passei para cinema, mas passei para artes plásticas. E eu achei até interessante, porque eu pude aplicar muita coisa que eu aprendi nas artes plásticas no cinema. Né, que acho que foi um diferencial assim, para os filmes que eu fiz. Porque eu comecei a atuar muito na direção de arte, construção de objetos de cena. E quando eu conheci aliás, eu tive contato com um amigo meu de escola que estava cursando cinema, e ele me apresentou uma outra pessoa, e a gente virou sócio, a gente criou a produtora e começou a produzir filmes, curtas-metragens aqui na cidade de Friburgo. E eu fazendo muito essa parte da direção de arte, depois produção e depois direção. E foi muito legal porque a gente meio que trouxe quase um renascimento da produção de cinema aqui na cidade, a partir de 2001, 2002. E a gente sempre apresentava esses curtas lá no Centro de Arte, na época que existia o Porão da Arte, que é uma coisa que a gente sente falta até hoje, né? Que estão sempre dizendo que ele vai voltar, e até hoje não teve a reabertura do Centro de Arte, né? Inclusive falar que foi muito importante também nessa época a presença da Daniela Sante no Centro de Arte, que foi uma madrinha assim para o início da nossa produtora, que antes era Nômade Produções. Depois que eu alterei, que aí meu sócio saiu e tal, aí eu mudei para Singularidade. Júnior, resume pra gente a mensagem principal dos curtas: a aventura do Aquabob e em busca do Megatron. Bom, as aventuras do Aquabob falam muito sobre sustentabilidade, né? Sobre preservação da natureza, a importância enorme que tem isso cada vez mais, né, no nosso planeta, porque a gente só tem um planeta, né? E a nossa casa, então ensinar, principalmente para as crianças, desde muito cedo, todos esses conceitos de preservação da natureza é algo hoje em dia, desde sempre, né? Mas principalmente hoje, acho que é essencial, assim, para a sobrevivência do planeta e da raça humana. No caso, Em Busca do Megatrone, tem muito essa mensagem do... Porque hoje a infância, né, a adolescência, está muito ligada na questão dos jogos eletrônicos, né, do uso do celular, e existe uma mensagem ali muito clara que é trazer de volta essa experiência, né? Essa forma de vivenciar as histórias, as narrativas através de uma mídia que é muito mais antiga, né? Que é a leitura. Então, por isso que a gente apresenta muito esse personagem principal muito ligado nos jogos eletrônicos, depois é apresentado ele um livro e ele precisa fazer quase que uma transição reversa, né? Dos jogos eletrônicos para viver uma aventura através da leitura. E também a gente quis trazer um embate de gerações, né? Porque quem apresenta para ele o livro é a avó dele, que é com certeza muito mais ligada na literatura do que nos jogos eletrônicos, mas no final, vou contar um spoiler, no final a gente não quis fazer uma coisa muito que fosse um pouco falsa, né? Que tipo, agora ele só gosta de ler, não gosta mais de videogame. Então a gente colocou ele ainda gostando de videogames e a avó também se interessando por jogos eletrônicos. Talvez isso não seja tão ruim assim, né? A gente não precisa demonizar isso. Na verdade, tudo pode conviver em harmonia. Só tem um equilíbrio, né? Um equilíbrio, exatamente. Então a gente fez uma inversão ali no final, né? A avó se interessando um pouco pelos jogos eletrônicos
e ele continuando se interessando também pelos jogos, mas também aberto a experienciar, né? Cada vez mais a leitura. Como foi o processo de desenvolvimento da ideia para cada filme? Falar sobre como surgiu a ideia, desenvolvimento da ideia, é um pouco complicado para mim, assim, porque, não sei, acho que todo dia minha cabeça está fervilhando de ideias, e eu sempre coloco as ideias embrionárias assim no papel, hoje em dia até mais no celular do que no papel, mas eu sempre anoto essas ideias embrionárias e algumas delas, né, se desenvolvem mais que outras. No caso do Omegatrone foi porque surgiu um edital na época, bastante tempo atrás, na verdade em 2013, que vem essa ideia. A gente foi produzido só em 2020, mas em 2013 surgiu um edital do Curta Criança. E aí, um amigo meu, na verdade, que é o produtor do filme, falou: você tem alguma ideia infantil pra gente de repente, escrever nesse edital? Aí eu falei: não, mas eu vou escrever. E essa ideia, então, meio que veio da noite pro dia, assim, surgiu muito rapidamente para escrever nesse. Então foi uma provocação, né? De uma demanda de um curta infantil, de um edital para curta infantil que não sei, que brotou essa ideia na minha cabeça. Aí comecei a pensar, né, no meu sobrinho na época, que jogava muito, então veio meio daí, assim, desse meio ambiente que me rodeava, assim. A parte da leitura, né, mas toda a parte fantástica que engloba a história da Megatrone, aí é uma coisa muito minha, assim, é uma coisa que eu gosto muito, assim, de assistir e de escrever também, que faz parte até de um mundo, que é o mundo de Acheron, que é uma história, um mundo de desenvolvimento muito mais antigo, que vem desde a minha adolescência e que permeia várias coisas, assim, que eu crio, né? E no caso do Aquabob, também é uma ideia antiga, que surgiu inicialmente como branded content, que é quando a gente cria conteúdo de entretenimento associado a uma marca, né? Ao invés de você fazer comerciais, que é uma coisa meio maçante hoje em dia para as pessoas assistirem, a gente cria conteúdos que são de entretenimento, né? Só que associado a uma marca, como se fosse um comercial. E surgiu a princípio, mas acabou não dando certo. Mas a ideia continuou na minha cabeça e continuou se desenvolvendo e sendo alterada. E aí também quando surgiu um edital para animação infantil na época, eu criei um novo roteiro do Aquabob e inscrevi nesse edital e não passou. Não entrou no edital. Mas aí depois eu acabei transformando essa ideia da animação para um live action, né? Para atores. Eu simplifiquei um pouco, adaptei algumas coisas que não funcionariam no live action, sim, na animação. E a partir daí a história fluiu assim na minha cabeça e a gente conseguiu ser selecionado no edital pelo Paulo Gustavo e o filme foi desenvolvido.